O que eu falo assim, que não existe certo e errado. Certo e errado é uma questão de ponto de vista. Existe a maneira que funciona e o que não funciona. Ponto. Ou funciona para uns e não funciona para outros, né? Exato. E numa empresa é assim, ou funciona ou não funciona. E assim, você pode usar o mesmo método, a mesma metodologia que mais pessoas entendam que é verdadeira, porém não está funcionando. E tá tudo bem. Como qualquer outra coisa na vida. Você tem que sempre retomar a direção do navio para o lugar certo. E a gente está aqui para isso. Bem-vindo a mais um Let's Make Sense. Dessa vez a gente vai abordar um pouco mais sobre a controladoria em 2023, como que a gente abordou essa nova metodologia e o que está bem legal aí. Eu trouxe os dois maiores players aqui da Sense em controladoria. Um aqui tem rodinha no pé, nunca está aqui, então tem que aproveitar a oportunidade dele estar aqui, o André. Difícil. Muitas viagens, né? O André, ele tem mais milhas do que meu carro, né? E o Lucas, que todos já conhecem aqui, está comigo desde o começo. Tamo junto aí. Bora falar de legal. Ó, primeiro, eu tô sempre aqui trocando ideia com a galera e eu sempre falo a minha visão sobre controladoria. Eu queria que vocês falassem a visão de vocês, o que vocês acreditam que é uma controladoria, porque é um nome que, de certa forma, para algumas pessoas controladoria. Sim. Só pra lá. Mas o que é controladoria, assim, na visão de vocês? Bom, acredito que controladoria, como o nome já diz, né, é ter controle de alguma coisa, né, de alguma área da sua empresa. No nosso âmbito aqui é muito focado a parte de controle financeiro. Então, o propósito, né, do produto formatado é a gente entregar, além desse controle, né, através de indicadores e demonstrativos financeiros, como DRE, balanço e demonstrativo de fluxo de caixa, indicadores, né, que com esses indicadores a pessoa vai saber diagnosticar ali se a empresa dela está indo bem, né, em quesito de competência, se ela está indo bem em quesito de caixa, ou se ela está indo bem em quesito de patrimônio, né, se ela está tendo evolução ali efetiva nesses demonstrativos. Mas não é só disso que a controladoria vive, né? Tipo, esses indicadores, né, esses demonstrativos são nutridos de outros dados, né? E esses dados são muito derivados da precificação do produto, né? Então, como você vende, o valor que você vende cada produto, né? Se não tiver precificado de uma forma correta, que aí o André consegue falar bastante sobre isso, todos esses indicadores, esses demonstrativos, não vão ficar legal. Sim. Por mais que você tenha caixa para o momento, ou enfim. E também, o interessante, né, para finalizar todo esse controle, né, você tem que ter um controle do seu futuro também. Que aí é onde a gente faz um planejamento orçamentário junto com a pessoa para que ela tenha visão, né? Mas tem uma base antes, né? Sim. Isso é da base. Qual que é a base, André? Assim, eu sempre gosto de dizer e gosto de fazer essa analogia com uma doença. Como se fosse for no médico. Você vai no médico, olha que louco. Quando a gente pensa um pouquinho sobre os módulos aqui internos de controladoria, sempre dizer assim, o primeiro módulo é o módulo que, como o Lucas falou, como se fosse o dashboard financeiro, os conceitos básicos e fundamentais da nossa controladoria e o que são isso, o que é um DRE, o que é um DFC, pegar todos os contos a pagar e receber do cliente. Conhecimento, certo? Conhecimento. Estruturação desse conhecimento, das ferramentas possíveis para melhorar a parte financeira e entender o que você está vivendo agora. Então, praticamente, é um diagnóstico. É igual médico. Você vai no médico, primeiro passo, um diagnóstico daquilo que você tem. É isso que nós fazemos no módulo 1. Quando a gente tem o módulo 2, a gente vai um pouquinho mais a fundo do que ocasionou todos aqueles problemas diagnósticos. A clínica da dor. Exatamente, a clínica da dor. Entender o porquê que está doendo. Tá. Quais são os fatores daquela doença e como ela está ainda vivendo no seu corpo e como curá-la. Essa é a função praticamente do módulo 2, rearranjar e estruturar essas mudanças que vai ter no DRE ou no DFC no período de tempo. Mas só que você precisa de mais coisas, você precisa de remédio para que isso nunca mais aconteça. Então você precisa de um planejamento estratégico para que no futuro você consiga alinhar as suas expectativas e alinhar toda a fase operacional da empresa e financeira para que nada disso ocorra mais. Então é exatamente como se fosse no médico. Então assim, eu considero a controladoria como se fosse
Que não deixa de ser, né? Que não deixa de ser. Mas só que é da saúde financeira, né? Exatamente. A gente está falando de saúde financeira, a gente está falando de saúde operacional. Até mesmo na nossa última conversa do Ano Novo, a gente tinha falado assim que a parte de controladoria financeira é extremamente importante, como o Lucas disse. A gente demonstra tudo isso com que se tange ao mercado financeiro de DRE, demonstrativos financeiros, etc., contábeis até, indicadores, porém é muito mais do que isso. Uma controladoria é entender o que a empresa faz, entender as pessoas que estão por trás da empresa, entender as ideias, entender os sonhos, entender como isso pode se potencializar no futuro e melhorar a vida das pessoas. Eu acho que muito mais do que só a gente visualizar uma empresa em si, uma instituição financeira, a gente tem que entender as pessoas e os processos por trás de tudo isso e nós sermos como se fosse influenciadores da melhoria daquilo. Porque nós não vamos fazer melhoria. A controle não é esse o intuito. Mas daí que entra um dilema que todo mundo, às vezes as pessoas falam, não, a consultoria ciência, eu falo, não é consultoria. Não, a gente não é consultoria, não. Exatamente. É nada contra aí, mas consultoria é muito diferente. Né? Consultoria é um advisor que está dentro da empresa. Em loco. E a gente tem uma meta. A gente tem um elenco preparado para ir na empresa e implantar uma série de indicadores, conhecimento e tudo isso. E tem a frase que acho que o Lucas já enjoou de ouvir, que é a frase do Demi, né? Não se gerencia aquilo que não se mede, não se mede o que não se define, e não se define aquilo que não se entende. Sim. Logo, não há sucesso naquilo que não se gerencia. Então, qual que é a base? É o entendimento, que é o conhecimento. É aí que a gente entra muito forte. Exato. Tanto é que nosso KINAI é de instituição de ensino, e por isso a gente tem o Ciência Academy, que é para o quê? Para principalmente entregar o conhecimento. Se ele mesmo vai levantar os indicadores dele, ou ele precisa da gente para levantar os indicadores dele, é outros 500. Sim. Mas a base, que é o conhecimento, tem que ser entregue para qualquer um que passar por essa porta aqui na Ciência. Sim. Uma vez que a gente entrega o conhecimento, a gente pica a pessoa, né, com um negócio que nunca mais sai. Sim. O que é isso? É a vontade de ter. Você não sabe que você precisa de óculos até você colocar um. Quando você coloca, você fala, caraca, é assim, né? Enxergar. Nossa, daí quando você coloca o óculos na pessoa, nunca mais ela quer ficar sem óculos. Sim. Porque ela precisa enxergar, ela quer enxergar em HD, 4K o negócio. Sim. Né? É a mesma coisa que a gente faz em relação ao empresário sobre a visão dele do negócio dele. A gente planta uma sementinha ali, que é do conhecimento. Uma vez que a gente entende esse conhecimento, daí tudo acontece. Hoje, o conhecimento, quando implantado e quando a gente começa a interpretar os indicadores, vamos falar um pouco mais lá na frente. Quais são os maiores dilemas que a gente encontra quando a gente, por exemplo, tem uma situação muito ruim na empresa e você tem que falar, cara, vocês não aguentam o caixa mais 6 meses desse jeito que vocês estão, por exemplo. É uma notícia ruim. O médico também tem que dar. Né? O que a gente precisa fazer? Nessa hora, cabe a nós, na controladoria, ser uma espécie de advisor. O que eu vejo o mercado fazendo, o que existem de possibilidades é essa. Mas cabe a ele escolher. Tomar essa decisão. É diferente de um consultor, que ele faz parte do board da empresa, que ele é membro do conselho, se bobear, e daí ele fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente não fala isso, não determina isso. Quem determina é o cliente. Porque a partir do momento que a gente determinar isso, ele cria uma dependência com a nossa decisão. E justamente o que a gente preza dentro da controladoria é que ele seja autossuficiente de ser um bom gestor. Sim. E não dependa de ninguém. Sim. E por isso que a nossa implantação tem começo, meio e fim. Tem um período de 6 meses para implantar todos esses indicadores e mais 6 meses de acompanhamento que acabou. E Zé fini. Exato. Entendeu? Tchau. Tchau. Valeu. A gente só se encontra para tomar uma. Exato. Por quê? Porque eu tenho que entregar toda essa ementa para ele e caso a gente não entregue neste período, a gente não pode sair do cliente. Sim. A gente só sai do cliente quando a gente entrega toda a ementa. Ele só recebe o diploma, né, de bom professor e o outro de bom aluno quando o curso termina. Exato. Então, essa é a grande diferença de consultoria e controladoria. Mas só que
Se fosse tão simples assim, nossa, a gente, em vez de 400 empresas que a gente já passou, a gente teria passado por 800. Sim. Existem percalços no caminho, Sim. envolvendo ego, vaidade, time, dados, crenças. E aí? Muitas variáveis. E aí que vocês que estão em campo, o que vocês estão vendo hoje? Cara, é bastante complicado algumas situações, né? E assim como um médico também, a gente tem que ser o mais empático possível. Porque, como você comentou, né? Por exemplo, vou dar uma notícia pro cara que a empresa dele não aguenta o caixa por mais 6 meses, ou que o cara tá gastando demais, ou que, enfim, a empresa não tá bem. Não dá pra chegar pro cara, viu? Ó, tá aqui seus resultados, pô, sua empresa não tá bem. Né? Tipo, a gente tem que já preparar o terreno, não tá muito legal, tem que preparar ele para ele receber essa informação. E acredito que um dos nossos diferenciais da controladora em si é fazer uma coisa extremamente personalizada também, né? Não é só um escopo batido ali que você vai implantar no cara e todo mundo é igual. Não, a gente já vê um possível problema, como usando esse exemplo dos 6 meses de caixa, a gente, mesmo que a pessoa não esteja num planejamento estratégico orçamentário ali, a gente já prevê melhorias, né? Supostos remédios ali que a gente consiga tratar agora, né? O agora para a empresa conseguir, igual uma doença, né? A gente trata agora e depois a gente faz um tratamento a longo prazo para que a gente cure totalmente a doença. Né? Isso. Então, a Sense, além de fornecer controladoria, valuations e outros produtos, a gente também fornece fomentos e captação de investimento. Essa semana, por exemplo, a gente fechou a controladoria, está iniciando a controladoria de uma fábrica de alimentos. Por sinal, muito boa. Ixi, mandou uns alimentos aqui pra gente. Não posso falar, fantástico. Mas fantástico. Umas balinhas, sensacional. E daí, como que foi para fechar? O senhor ali, a empresa, se não me engano, tem 40 e poucos anos. Sim. Ele falou, meu ciclo financeiro é muito alto, eu compro meio que tudo à vista, fabrico, eu levo um tempo para fabricar, para daí vender a prazo para os mercados, se bobear 60, 90 dias. Então eu tenho um ciclo financeiro muito alto. Daí eu falei assim, mas existem fundos que monetizam essas operações de mais um. A partir do momento que você tem um pedido, você já antecipa ele, você já recebe. Desde que caiba esse deságio dentro da sua precificação, você inclua no preço, você trabalha isso como se fosse uma ferramenta para ti. Exato. Sim. Ele falou, sério que existe isso? Eu falei, Ele falou, nossa, se você só fizer isso, já tá pago a controladoria. Exato. E daí parece uma besteira, mas o empresário, ele tá ali, né? Ele é o melhor naquilo que ele faz, mas não necessariamente ele conhece as melhores ferramentas hoje do mercado para ter uma melhor gestão e saúde financeira. Sim. E esse é o nosso grande diferencial, né? Além de trazer o conhecimento de controladoria, trazer as ferramentas de controladoria, a gente tem um ecossistema de soluções financeiras para a empresa, né? Desde valuation, fomentos, etc. A gente consegue realmente trazer o que a empresa precisa naquele momento, né? De fato. E exclusivamente o que ela precisa. Sim. Né? E acaba virando brother, né? Depois acaba. De um tempo, automaticamente. Né? Quando a gente tá muito tempo... Cada cliente que ele vai, ele posta com as fotos do churrasco. Fazendo forfé cantando, tocando pagode. Porque assim... Cria um relacionamento. Muito intenso. Assim, muito intenso. Quando a gente fica, por exemplo, eu faço a precificação, vou nos clientes mais longe, praticamente uma semana com o cliente. Eu fico o dia inteiro com o cara, ou com a pessoa, assim, fico o dia inteiro com a pessoa, conta tudo, o pessoal conta a parte pessoal, conta a parte profissional. E uma coisa que o Lucas falou é verdade, assim, a gente não só entrega conhecimento, tira o escudo e fortalece para que as coisas aconteçam. A coisa aconteça. Não chegar lá e falar assim, cara... o que você faz há 40 anos? Tá errado. Tudo errado. Tudo errado. Tudo que você faz há 40 anos tá tudo errado. Não é assim. Não dá. É uma criação, é um desenvolvimento. É a mesma coisa. Até porque, e isso é um negócio muito louco, é um mandamento do controller. Mandamento número 1. Qual que é? Não julgai. Exato. Não julgue. A gente não sabe pelo que aquela pessoa passou, qual foi a trajetória dela, e se ela tá ali até hoje, mesmo 40 anos depois, por mais fazendo errado, ela tá ali 40 anos depois. Exatamente. Então nunca julgue. O nosso posicionamento é assim, existem outras formas, não é que o seu tá errado, mas existem outras formas de fazer. Posso te mostrar? E cabe a ele querer mudar ou não. Exato. Tem cliente que a gente passa,
ensina um monte de coisa, ele agradece, ele vê os indicadores, mas ele não muda o posicionamento dele. E tem gente que na primeira semana, se você olhar lá em Tocantins, primeira semana ela já mudou tudo. Mudou lá, tudo. A forma de lecionar, a forma de fazer. Sim. Então, dependendo de cada cliente, ele tem um posicionamento, mas não cabe a nós julgar se tá certo ou tá errado em nada. Exatamente. O que a gente pode falar assim, ó, você fazendo isso, vai acontecer isso. Você fazendo Desta isso, forma, vai acontecer eu digo assim, isso para todos os clientes, não existe certo e errado. Tem muitos clientes que brigam, às vezes, internamente e falam assim, eu tava certo, ou se eu tiver errado, você me corrija. O mais legal é assim, ó, quando tem marido e mulher, Vixe, e daí você fala alguma coisa pra daí a mulher olha pro cara e fala assim, viu? Eu não te falei? Ou o contrário, né? Tipo, parar com o investimento. Eu não te falei, mulher, tem que parar com o investimento. Tipo assim, ó. Sempre. Um tá sempre dando no outro, assim. É muito engraçado, mas ao mesmo tempo é a realidade. É a realidade aqui em casa, né? Na em todos os lugares. Mas o que eu falo assim, que não existe certo e errado. Certo e errado é uma questão de ponto de vista. Existe a maneira que funciona e o que não funciona. Ponto. Ou funciona para uns e não funciona para outros, né? Exato. E numa empresa é assim, ou funciona ou não funciona. E assim, você pode usar o mesmo método, a mesma metodologia que mais pessoas entendam que é verdadeira, porém não está funcionando. E tá tudo bem. Como qualquer outra coisa na vida. Você tem que sempre retomar a direção do navio para o lugar certo. E a gente está aqui para isso. Para ajudar e auxiliá-lo a entender quais são as opções de melhores rotas. Tem um outro over-delivery que a gente entrega, e esse não está em nenhum escopo e nem vai estar em nenhum site, em nenhum lugar, mas esse eu acho muito legal. O como a gente entrega, certo? Mas a gente também entrega com quem, às vezes. Isso é muito legal. Eu até estava conversando com a Mari da Libeli hoje. Às vezes, você só precisa se conectar à pessoa certa, né? Então, você conecta hoje uma empresa de bebidas gigante com uma transportadora que também passou pela sua controladoria gigante. Sim. E ambos dão um match danado e eles fazem um ótimo negócio juntos. Então, o relacionamento, o network também, por a gente já ter passado por N tipo de empresas, instituições financeiras, tanto varejo, serviço, independente do que for. Isso é muito importante, essa entrega, eu acho, e ela só vem melhorando a cada vez mais porque a gente está crescendo cada vez mais. Sim. E outra coisa bacana que está mudando muito, e graças a vocês também, principalmente, o André, ele é responsável pelo módulo 2 de precificação, hoje ele é o líder aqui, ele que entende lá a curva de Gauss de precificação de cada cliente, ele mudou muito esse módulo. 2023 vem vindo aí com uma ênfase muito bacana através de sistemas e toda uma apresentação diferenciada, tem métodos novos de precificação, a gente estava acostumado com a RKW, absorção, existem outros 2 métodos bacanas aí. O Lucas, ele é responsável pelo planejamento orçamentário e também auxilia no módulo 1. E do planejamento orçamentário a gente mudou toda a apresentação. Agora, antes eram 2, 3 métodos, hoje a gente tem mais de 8 métodos na nossa apresentação. Claro que para cada cliente existe de uma maneira e muita coisa mudou aí, né? Inclusive, para quem a gente tem uma faixa de clientes onde a gente não conseguia atender e a gente criou o Sense Academy. O Sense Academy não é por nada não, mas está bem bacana. Ele tem, no Sense Academy ele tem 2 tipos de formação. Uma formação para controller, que essa tá muito legal, que é como vocês se formaram aqui, né? Que é aprender toda a jornada dentro do cliente. Como também tem a outra formação, que é a aceleração financeira. Que é isso? É uma visão do empresário, como que ele tem que olhar para o negócio dele, e daí ele vai aprender passo a passo também, mas só que como gestor. Um como executor, o outro como gestor. Então são 2 formações diferentes, porém com escopo levemente parecido. É o que muda de uma mentoria do outro, dentre vários produtos novos e serviços novos que a gente criou esse ano. Esse ano está bem bacana. Sim. E tudo para melhor atender o cliente, mas principalmente porque o mercado nosso financeiro muda todo dia. Sim. Aqui quem não estuda não se atualiza, não tem como. Perfeito. Então
Eu esse ano, de novo, estou entrando em outra extensão de graduação. Tem que entrar. Todo mundo tem que entrar, todos os anos, tem que aprender, tem que estudar. E é uma maneira também da gente se conectar com pessoas que estão nessa mesma vibe. Então, você não só aprende com a instituição, como você também aprende com as pessoas que estão ali. Isso é muito bacana, sabe? E conhece pessoas fantásticas, né? Sim, com certeza. Então, é isso que a gente preza aí. O que vocês falam aí? 2023 vai ser bacana, né? Vai ser incrível. Porque o que a gente planejou aí, né? Que a gente também faz nosso planejamento orçamentário. sim. Então, que está Aqui por é vir. Cade Ferreira, espada ninja. Com certeza, katana. E assim, tudo tá traçado para ser um dos melhores anos aí da ciência. A gente desenvolveu diversos produtos aí que nossos clientes vieram necessitando, né? A gente acaba estudando um pouco mais, aprendendo cada vez mais para estar desenvolvendo novos produtos, até mesmo os nossos, né? Como você falou, a gente está melhorando constantemente. E é isso, 2023 tem tudo para ser o melhor ano aí. A gente O André vai bater perna esse ano, né, André? Esse é o objetivo, né? O objetivo é ficar o mínimo possível em casa e no máximo. Se eu te ver aqui, eu te dou um croque. Obrigado. Tudo bem, eu aceito. Tô brincando. Mas assim, que nem o Lucas falou, 2023 vai ser o melhor ano da Sense. Cada ano da Sense supera o anterior e esse com certeza vai ser um ano avassalador. A gente tá com uma equipe... mais que dobra o resultado. Mais que dobra o resultado. E assim, a gente tá com uma equipe avassaladora, que não é acho, é certeza. Tudo o que nós fazemos é certeza daquilo que... O pau vai torar. Vai ser muito cliente que a gente vai atender esse ano, muitas empresas que nós vamos auxiliar e cada vez maior evolução em todos os requisitos. E olha que legal, quanto mais empresa, mais conhecimento. Exato. Porque a gente aprende muito com eles também. Perfeito. Isso é muito legal. Mas só que dessa vez cada vez mais longe, né? A gente tá com cliente já. Daqui a pouco vai ser Estados Unidos, né? Daqui a pouco Europa, daqui a pouco outros continentes. Pô, fico muito feliz de ter vocês no time, muito bom. O Lucas, esse ano é sócio da Sense, muito bom. Muito feliz com a presença aqui de todos vocês. E encerramos mais um Let's Make Sense aqui. Eu queria convidar todos para conhecer um pouco do Sense Academy, um pouco da nossa história. Entra lá, senseacademy.com.br. É bacana o ensino, esse conhecimento. Quem não tem um dia vai ter que ter. Porque não tem como ser empresário no nosso país sem ter esse conhecimento. Let's make sense. Até mais aí.